Como você deve ter ficado sabendo, hoje, no dia 21 de setembro de 2021, nós tivemos o discurso do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. No vídeo de hoje, eu vou analisar o discurso junto com vocês, pegando alguns trechos mais marcantes, mais importantes do discurso e falar o que esses trechos significam para a postura do Brasil com relação à comunidade internacional e para a postura do presidente Bolsonaro com relação ao seu eleitorado dentro do Brasil. O foco do vídeo de hoje é analisar o discurso em si e tentar avaliar as implicações que o discurso pode ter, tanto nas partes que eram referentes ao eleitorado em si, quanto as partes que eram referentes mais à comunidade internacional. É isso que a gente vai discutir e no final do vídeo eu vou te dar o veredito se o discurso foi bom ou ruim e se ele realmente vai conseguir cumprir os seus objetivos. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje nós vamos analisar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. E nós vamos avaliar se o discurso foi bom ou ruim, considerando os seus objetivos internos. Para que a gente possa avaliar da melhor forma possível o discurso, eu vou trazer um vídeo com o discurso para cá e a gente vai acompanhar juntos algumas partes mais importantes. A gente não vai ver o discurso todo, claro, mas eu fiz alguns recortes aqui que são um pouco mais marcantes da fala do presidente. Se você gostar do vídeo de hoje, então, por favor, deixe a sua curtida aqui embaixo para sinalizar para mim que você quer ver mais desse tipo de conteúdo. E claro, se quer continuar a se informar de temas do Brasil e do mundo, não deixe de se inscrever aqui no Nick Internacional para não perder nenhum envio. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Eu vejo essa parte aí. Olha, vendo esse salão aí me dá um saudosismo muito grande, porque esse salão é realmente maravilhoso. Essas mesinhas aí não são tão grandes coisas quanto elas parecem. Debaixo tem um tradutor. Quando apareceu, eu até mostro para vocês que é como um encaixe de orelha. Então você tem tradutores para todas as línguas oficiais das Nações Unidas. E é bem interessante. Vai aparecer aí para vocês quando alguns líderes aparecerem. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo, venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Essa é uma parte importante do discurso, pessoal. Essa é uma parte mais direcionada, não exatamente para a comunidade internacional, é mais direcionada para o eleitorado interno do Bolsonaro. Por quê? Porque muito da campanha do Bolsonaro enquanto candidato, muito do governo dele enquanto presidente, é pautado justamente nessa diferenciação temporal do governo dele e dos governos que vieram antes, principalmente os governos petistas de Lula e Dilma. Então é muito importante para ele fazer esse marco do mudou e mudou muito. Se você muda em relação ao estado anterior. Nesse caso, claro, ele está novamente traçando para o eleitorado dele uma diferença entre o governo dele e os governos anteriores. Fora isso, é interessante a gente ver que um dos grandes pontos do governo Bolsonaro, que é um ponto que eu acho que realmente não tem exatamente a ver com ideologia, mas é uma coisa que acontece, é justamente esse combate à imprensa, principalmente combate à mídia. Então, um Brasil diferente do publicado em jornais e revistas e televisão. Então, é claro que é aquele Brasil diferente do que tentam retratar. Se você quer me conhecer, você não vai me conhecer pela forma como outras pessoas estão falando. Não é no jornal, numa revista, que você vai ler a verdade. É isso que o presidente Bolsonaro está tentando dizer. O fato de falar que o que está sendo lido não é verdade é uma tentativa do discurso de já começar mostrando: eu vim aqui para trazer essa verdade a qual vocês não têm acesso porque vocês dependem desses jornais e revistas. Então já tem esse quê aí de trazer a verdade para o discurso do presidente. Vamos lá. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso novamente tem algum aceno ao eleitorado mais bolsonarista.
Quando você pega termos bastante caricatos, como Deus e família, são termos que apelam muito a um eleitorado mais conservador, que é justamente o eleitorado que costuma acompanhar mais o Bolsonaro. Então, são acenos a esse eleitorado. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Forçar a barra, né? Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Esse é um ponto que eu acho interessante a gente falar, pessoal. É real, as estatais davam muito prejuízo antes. Hoje elas estão, em sua maioria, se não todas, lucrativas. Eu diria em sua maioria, porque tem umas que dão prejuízo crônico. Isso é uma questão bastante marcante. Mas aí a gente tem que tomar cuidado nos discursos, porque quando você fala, antes elas davam prejuízo e hoje elas estão lucrativas, a imagem que é pintada para a pessoa que assiste o discurso é: então você fez elas se tornarem lucrativas. Sendo que, na verdade, nem sempre é assim. Pode ter algumas estatais que ficaram lucrativas pela gestão do governo Bolsonaro, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque teve algumas estatais que ficaram lucrativas depois de reformas que foram feitas pré-governo Bolsonaro. Então, o simples fato de elas estarem diferentes hoje não significa que quem fez a diferença foi o governo Bolsonaro. Não significa que não foi também. Mas é um ponto de atenção, é importante a gente perceber essa malícia nos discursos, porque isso acontece com os discursos de todos os líderes que discursam na Assembleia Geral das Nações Unidas. Sempre tem essa tentativa aí de você passar algumas coisas desapercebidas e reforçar certos pontos como uma validação tanto pessoal quanto institucional do seu governo. O Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Isso realmente era um problema muito grande. Quem honrava esses compromissos também não foi ele que acabou com esse problema, mas tudo era um isso problema mudou. imenso. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimento. Vamos continuar. Credibilidade recuperada é forçar muito a barra. O Brasil está... Os últimos 10 anos do Brasil foram anos de surra à credibilidade do Brasil na diplomacia internacional. Então, falar que a credibilidade do Brasil está recuperada, meu amigo, esse é um grande ônus a se comprar. Investimentos com iniciativa privada de sua história. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Esse ponto que está sendo trazido aqui no discurso é um ponto bastante importante porque um dos aspectos que representa mais custos no comércio internacional de pessoas que consideram o Brasil como um parceiro comercial é infraestrutura. É caro você fazer as coisas chegarem ao porto, é caro você fazer as coisas saírem do porto. E a gente tem que usar portos, pessoal, porque assim, não acontece importação e exportação por avião no mundo. É uma coisa bastante excepcional. Exportação e importação, via de regra, é navio. Navio depende de porto, porto depende de uma série de estruturas. O Brasil sempre foi um país que investiu muito na malha rodoviária, inclusive por questões históricas, etc., desde o governo JK. E essa malha rodoviária acaba se tornando a nossa principal forma de transporte de mercadorias. As ferrovias no Brasil são extremamente restritas e é muito caro você levar coisas por rodovia, principalmente porque as rodovias são muito suscetíveis a aumentos no preço dos combustíveis. Então, quando a gente vê, por exemplo, o preço da gasolina, o preço de todas as mercadorias brasileiras está ficando mais caro no porto porque você não tem como levar esse prejuízo para casa enquanto produtor. Isso, claro, é traduzido no comércio internacional quando as mercadorias brasileiras ficam menos competitivas lá fora porque elas ficam mais caras. Então, investimento em malha ferroviária é uma coisa extremamente importante para o Brasil. Essa parte foi colocada no discurso imediatamente depois da introdução como uma forma de mostrar também, principalmente para o mercado, que talvez seja o agente para quem o Bolsonaro mais precisa acenar nesse momento. Não sei se vocês têm acompanhado as bolsas brasileiras, a Bolsa Brasileira, mas a Bolsa Brasileira tem estado num momento bastante instável. E acenar dessa forma para o mercado é uma forma de tranquilizar os investidores, talvez, trazer mais capital de volta para a Bolsa Brasileira, e isso ajuda a inflar um pouco os números econômicos do país, o que é bom para qualquer chefe do executivo.
sempre faz eles parecerem melhores e isso ajuda a economia do país a girar mais. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Custo Brasil é um daqueles conceitos que já virou um coringa aí na economia, das finanças, mas vamos entender aqui por que essa questão do menor consumo de combustíveis fósseis entra nesse ponto. Não é uma coincidência, não é só um fato que aconteceu, isso foi planejado, esse discurso com certeza foi escrito por alguém e tem um motivo para entrar essa parte de combustíveis fósseis e logo mais vem a parte mais ambiental do discurso do Bolsonaro, depois que ele já falou de investimentos e principalmente investimentos em infraestrutura. É porque o Bolsonaro quer fazer um aceno para o mercado antes de fazer o aceno para a comunidade internacional sobre as questões ambientais. Porque um dos maiores medos da comunidade internacional como um todo, da maior parte dos países, é perder competitividade ao investir em tecnologias sustentáveis. Primeiro que assim, isso é um cálculo ultrapassado, tem muita literatura que mostra que na verdade o investimento em sustentabilidade costuma aumentar a lucratividade das empresas, dos países, mas de qualquer forma existe esse preconceito, existe essa preocupação. Então, uma das primeiras coisas que foi feita nesse discurso, e isso eu acho essa ordem positiva para o efeito que se quer dar, é você já começar desconstruindo a noção de custos, você já começa falando que você já reinventou um novo modal de transporte, que seria o ferroviário, que você já teve investimentos em portos e aeroportos, que isso já vai melhorar todo o tráfego de mercadorias pelo Brasil, isso já faz um aceno positivo para o mercado e depois nós também, para além de todos esses investimentos que já foram aqui super valorizados, vamos investir no meio ambiente. Então o meio ambiente entra numa segunda categoria para acalmar os investidores, porque muitos investidores talvez ficassem um pouco intimidados se eles achassem que o Brasil ia dar uma guinada em direção ao meio ambiente e focar todos os esforços nisso. É importante que isso aconteça? Claro, o aquecimento global não vai esperar por ninguém, mas também é importante você ter tato na hora de falar com seus investidores. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo ambiental e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Esse servir de exemplo para outros países é uma patada nos países que criticam a gestão ambiental do Brasil. Atualmente são todos, principalmente sob as regras do Acordo de Paris, que o Brasil não tem sido muito apto em cumprir. Mas é uma forma de dar uma patada nesses países falando: vocês violam também nossa legislação, nosso controle é melhor que o de vocês. Então prestem atenção porque nós podemos inclusive servir de exemplo. É para isso que serve, na verdade, toda essa parte ambiental que vai ser trabalhada pelo presidente. Ele dá vários exemplos. Acho que a gente não precisa ver a parte toda, mas ele vai listando algumas questões. Vai falando de 2/3 do território com vegetação nativa. Vai falando de 84% da floresta amazônica intacta. É importante falar desses 84% porque uma coisa que você vê quando você fala com pessoas de outros países é que às vezes elas não dimensionam o tamanho do Brasil e elas não dimensionam o tamanho da Amazônia. Uma das coisas que é inclusive mencionada pelo Bolsonaro nesse discurso é que a Amazônia é do tamanho de toda a Europa Ocidental, o que é verdade, é um território imenso, é como se o Brasil tivesse tendo que fiscalizar toda a Europa, é uma tarefa complicada. De qualquer forma, isso não desculpa a frouxidão legislativa que tem acontecido nos últimos tempos, a falta de implementação de multas ambientais, o desmanche do IBAMA, mas é uma forma de mostrar para os países europeus, que são os principais críticos das políticas de preservação da Amazônia, que é mais difícil do que parece. Não é como se você estivesse tentando defender uma praça, você está defendendo ali um território continental, que é absolutamente imenso e, claro, é muito difícil para qualquer país individualmente fazer isso. Então, dentro do possível, coisas têm sido feitas. Como brasileiros, a gente sabe que mais poderia ser feito, mas de qualquer forma, eu acho que isso esclarece bem para os países europeus que não é tão fácil assim. Humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Eu acho que alguém pode confirmar isso para mim, mas eu tenho a impressão de que esse orçamento foi dobrado, mas que ele tinha sido cortado em 2019 e 2020. Mas ele sendo dobrado é positivo. Logo depois dessa parte, o presidente também traz um dado também que reduziu o desmatamento 32% em agosto de 2021, se comparado a agosto de 2020. Tudo bem que em agosto de 2020 a gente bateu um recorde de desmatamento,
Mas é uma questão positiva. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. Vamos falar sobre isso. A nossa Amazônia. Esse é um termo que tem... Essa é uma expressão que tem vários significados a serem destrinchados aí por baixo. Primeiro de tudo, é realmente um reforço de a Amazônia é nossa. Vocês podem visitar, mas nunca se esqueçam que é um espaço de exercício de soberania brasileiro. Isso, em termos gerais, é uma fala para outros países no sentido de, olha, vocês podem até comentar, mas vocês não vão poder interferir muito mais do que isso, porque é um território nosso. E tem muitos países pelo mundo que prezam muito pela soberania, que levam isso em consideração. Outro aspecto a ser considerado, um dos países que mais falou sobre a Amazônia nos últimos tempos, vou dizer exatamente nos últimos tempos, porque recentemente com o Afeganistão os Estados Unidos tiveram mais preocupações, mas no início da presidência Biden falava muito sobre a Amazônia. Em campanha, Biden falou muito sobre a Amazônia e talvez, inclusive, sobre intervenções, sobre sanções econômicas para garantir a preservação da Amazônia. E a nossa Amazônia é uma forma de mostrar também, de retaliar contra esse posicionamento de Amazônia como um patrimônio coletivo, falar não, Amazônia como um patrimônio brasileiro. E o uso dessa tecnologia da nossa Amazônia também pega forte num aspecto mais patriótico, de apelo a realmente nosso patrimônio, nosso território, que provavelmente vai ser usado pelo governo posteriormente para questionar futuros críticos à gestão ambiental da Amazônia, falando, não, o território é nosso país, e isso pode inclusive inflamar algum sentimento nacionalista que é muito cultivado principalmente entre o eleitorado do Bolsonaro. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Eu gosto dessa parte do discurso do Brasil como o futuro da economia verde, listando uma série de fatores. Felizmente o Brasil realmente tem essas coisas a seu favor. Não é o bastante para cumprir os nossos compromissos do Acordo de Paris, não é o bastante para a gente fazer tudo que a gente pode fazer para evitar a calamidade do aquecimento global. E é importante que o Brasil seja especialmente interessado em combater o aquecimento global, porque a gente tem que lembrar que nesse último ano, 40% do nosso PIB estava ligado ao agronegócio. O aquecimento global vai afetar a dinâmica climática afeta a agricultura e pode acabar com o nosso agronegócio. Então o Brasil tem que estar muito interessado nisso. E é interessante que o Brasil se sinalize como um país interessado não só em preservação ambiental, mas em economia verde, em crescer economicamente, com investimento na sustentabilidade. Eu acho que isso tem sim um grande apelo para boa parte do empresariado estrangeiro que tem tentado encontrar formas de trabalhar isso nos próprios países. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. Mais um aceno. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. Mais um aceno ao eleitorado, principalmente frente aos recentes questionamentos ao STF. 14% dessa nacional, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. Não é exatamente um aceno à discussão do marco O temporal. Brasil sempre participou em missões de paz da ONU. Mas é interessante para ele trazer também a questão dos indígenas no discurso dele e tentar se pintar como um presidente que está do lado dessas populações. Pense numa pessoa estrangeira que não entende a discussão do marco temporal, não sabe exatamente o que está acontecendo, só que vê que ele chega aí e faz um discurso que aparentemente está aliado com os interesses da população indígena. Então, quando eles virem mais notícias disso, a primeira impressão que eles podem ter é que realmente que tem esse apoio do governo federal à população indígena no Brasil. Isso é relativamente bom para a imagem dele, principalmente frente a esses países que não têm tanto contato assim com essas notícias. O Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. Bolsonaro fala dos refugiados venezuelanos e fala da ditadura bolivariana da Venezuela logo depois de falar das missões de paz, justamente para tentar vincular um pouco essas duas noções. Missões de paz, no geral, acontecem em países que estão devastados, seja pela guerra, seja por catástrofes. Bolsonaro mencionou aí o Haiti, que passou pelo terremoto de 2008, mencionou o Congo, que passou pela Grande Guerra Africana, que
Foi um evento traumático para o continente africano. E quando você traz essa noção para a Venezuela, o que ele está sinalizando para a comunidade internacional é, da mesma forma que houve intervenções internacionais e missões de paz, missões humanitárias nesses países, é necessário que haja algo assim na Venezuela, porque já é uma situação calamitosa que está acontecendo lá. Então, essa é a tentativa que vem feita aí ao colocar essas duas coisas juntas. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. E juízes afegãos. Cristãos, mulheres, crianças e juízes. Ah, sim. Todos os tipos de pessoas que nós temos por aí. Pelo menos está dando visto humanitário para algumas pessoas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países e um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Quem acompanha o NIC Internacional sabe que eu criticava bastante Ernesto Araújo no comando do Ministério de Relações Exteriores. Evidentemente, Carlos França, que assumiu depois, está sendo melhor, porque pior não tinha como. Então, tem estabilizado a situação do Itamaraty. Ainda não é ideal, acho difícil falar que o Brasil está fazendo política externa séria. Nós somos um país que tem mais de 100 anos de tradição diplomática, uma das melhores academias diplomáticas do mundo, um corpo diplomático extremamente preparado, e ele está sendo subutilizado e relegado não só a esse segundo plano, como também a um segundo plano de relevância, de visibilidade no mundo, o que nunca tinha acontecido antes. Então a gente tem que repensar isso e realmente remodelar o nosso Itamaraty para refletir a capacidade diplomática que a gente tem. Não é nenhuma capacidade diplomática que a gente quer ter. Nossos diplomatas estão prontos para fazer um serviço melhor e mais sério em nome do Brasil. Só que nos últimos anos, não só no governo Bolsonaro, no governo Temer a gente teve também uma lacuna na diplomacia brasileira, no governo Dilma a gente teve uma grande lacuna na diplomacia brasileira. Então a gente tem que considerar que os diplomatas brasileiros são um patrimônio que nós temos do nosso governo, que não está sendo bem utilizado. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. É um pouco agridoce falar da reforma do Conselho de Segurança nesse discurso da Assembleia Geral. É importante, no senso de que esse é um tema importante para o Brasil há 76 anos, desde que a ONU foi formada. O Brasil sempre quis essa participação como um membro permanente no Conselho de Segurança. É uma questão que pode beneficiar muito o Brasil, mas essa reforma no Conselho de Segurança depende de muita articulação, de muitos países, de muita força diplomática e de um contexto favorável. O problema é que nós não temos essas 4 condições alinhadas nesse momento. O contexto não é favorável, a gente está no meio de uma pandemia global, a gente está num cenário de grande divergência entre Estados Unidos e China, o que significa que eles têm noções antagonísticas de mundo, pelo menos da forma como está hoje. Para você conseguir essa reforma do Conselho de Segurança, você precisa que os dois concordem, isso é extremamente difícil no momento atual. A diplomacia brasileira está enfraquecida e a imagem do governo brasileiro como um todo também está enfraquecida do lado de fora. Então, apesar de ser um tema importante para o Brasil, levantar ele nesse discurso da Assembleia Geral não me parece das melhores coisas a se fazer. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam... O curioso dessa parte é que essa parte não é direcionada à comunidade internacional. Essa é mais da parte que eu falei, que é voltada ao eleitorado bolsonarista, porque é uma tentativa de justificar as práticas que foram adotadas no Brasil pelo governo federal. Então, você vê que assim, não faria sentido ele chegar numa cúpula que tem aí representantes de uma centena de países escutando o que está sendo dito, todos eles adotaram o lockdown e você falar mal do lockdown na frente deles. Todos eles fizeram essa adoção e como o Brasil é o segundo país em número absoluto de mortes, todos eles estão melhores que o Brasil, menos os Estados Unidos. Então, realmente não faz muito sentido você chegar num discurso para a comunidade internacional e falar mal do lockdown.
é realmente uma parte do discurso que é voltada para o eleitorado. É uma tentativa de conseguir aí a simpatia dos países também, falando dessa parte a pandemia pegou a todos de surpresa e, ok, alguns países com certeza vão concordar com isso, podem se solidarizar, mas com certeza eles não vão conceder a essas outras partes do discurso. Que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Peraí. Galerinha, o dólar tá 5 e batatinha. Um auxílio de $800 daria o quê? Aí uns R$4.000 de auxílio emergencial. Eu peço para que vocês confiram esse número aí para mim, porque só se for o valor total que foi dado para as pessoas. Porque o valor mensal certamente não foi. Você dá um auxílio que é 4 vezes o salário mínimo nacional para as pessoas, e isso pelo menos eu tenho certeza que não aconteceu. Às vezes é o valor total do auxílio, só se for. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Olha, esse é um ponto que, enquanto uma pessoa que faz discursos e escreve discursos, eu acho importante comentar. Eu não gostei que a pessoa que escreveu o discurso colocou isso aí. Eu entendo que é um posicionamento importante para ser apresentado para o eleitorado, só que contextos e contextos. Ele está na frente da comunidade internacional, está na frente de representantes de vários países. Bolsonaro é o único líder do G20 que não foi vacinado e está falando contra passaporte de vacina. O próprio Bolsonaro sofreu com as restrições do passaporte de vacinas em Nova York. Não pôde jantar dentro dos restaurantes, não pôde almoçar dentro dos restaurantes. Os restaurantes que o receberam fizeram puxadinhos na calçada para ele poder comer com a equipe dele. Então, tem uma questão problemática aí que é, pensando como um redator de discursos, me acompanhe nessa lógica. Se fosse um presidente vacinado falando, eu estou vacinado, dando exemplo para a minha população, porém, estou aqui falando que sou contrário ao passaporte de vacina porque acredito em direitos individuais, etc. Não posso forçar as pessoas a fazerem isso. É uma coisa. Isso talvez até funcione. Ainda mais num país como o Brasil, ainda que não fosse obrigatório o passaporte de vacinação, as pessoas têm uma cultura muito grande de se vacinar, então provavelmente não teria um impacto muito grande. Só que você aparece não vacinado, numa reunião em que você é praticamente o único não vacinado, e fala contra o passaporte de vacinação, em uma cidade que implementou o passaporte de vacinação, já tem uma visão muito diferente para esses outros países do mundo. E eu acho que isso resvala um pouco para o Brasil também. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de... Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. Ok, aí eu acho que a gente precisa comentar dessa última frase. Não sabemos por que vocês foram contra, porque boa parte da mídia foi contra o tratamento inicial. Enquanto redator de discurso, eu tenho que falar que eu não gosto dessa frase. Eu acho que essa frase foi pessimamente colocada nesse discurso, porque o contexto em que o Bolsonaro está falando, o contexto de Assembleia Geral da ONU, ele está falando para 193 países membros das Nações Unidas que estão assistindo. Todos eles tiveram acesso às pesquisas e viram que falta evidências científicas de algum tratamento que funcione contra o Covid-19. Infelizmente, mesmo tratamentos que estão sendo pesquisados não têm evidência o bastante para se transformarem em política pública. Nenhum deles ainda se mostrou promissor. E esses líderes fizeram esse sopesamento e optaram pela não aplicação do tratamento inicial. O que acontece foi, o Brasil não fez essa escolha. É uma coisa o Brasil falar que ele acredita nisso, falar que ele tomou essa decisão, poderia até ser dito que isso foi deixado a critério médico e não implementado como política pública pelo governo, mas você colocar isso como algo que poderia ter sido exigido de outros países tira sua credibilidade frente a eles. Porque aí de repente eles pensam, poxa, esse governo vai tão longe a ponto de ignorar a evidência científica para fazer esse tipo de política. E aí isso vira um problema por quê? Porque a gente estava falando logo antes de alguns problemas que dependem muito desse tipo de coordenação e que dependem de pesquisa.
Meio ambiente não é um problema que você faz políticas cegas, meio ambiente é um problema que você pesquisa. Investimento não é uma coisa que você faz investimentos às cegas, é uma questão que você pesquisa. E se eles acham que o governo brasileiro vai colocar politicagem acima de evidências, é muito provável que governos mais sérios ao redor do mundo não deem credibilidade ao governo brasileiro. Essa frase do discurso eu acho que sai pela culatra e não funciona muito bem. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Certamente. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nessa Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Ok, pessoal, eu acho que de discurso é isso. Acho que a gente analisou a maior parte das coisas que foram ditas no discurso. Mas, basicamente, o que a gente vê, agora fazendo uma análise mais macro, não exatamente micro, de pegar as partezinhas do discurso, é um governo Bolsonaro que tenta buscar com outros países uma via para cooperação, principalmente pelo meio de investimentos, então pelo meio de parcerias comerciais e similares. É por isso que essa foi a primeira parte substantiva do discurso que foi trazida. Mas a gente vê também a ordem de prioridades. Então, primeira coisa que foi falada, investimentos. É o que o governo mais quer ressaltar. Logo depois, meio ambiente, porque meio ambiente não pode ser ignorado. Evidentemente, o governo sabia que esse seria um dos tópicos mais martelados na Assembleia Geral. O discurso do Antônio Guterres já foi muito focado em crise climática. Glasgow está chegando daqui a pouco, a COP26, que vai tratar também dos compromissos sobre o Acordo de Paris. Então, primeiro, investimentos, cooperação comercial, etc., investimentos em infraestrutura, para atrair possivelmente mais empresariado, atrair novas possibilidades comerciais. Depois, meio ambiente, para mostrar, vocês estão nos criticando, mas vocês não entendem a realidade do nosso país. Olha o tanto de investimento que a gente tem. Nós temos muito mais investimento, muito mais histórico, muito mais consolidado em meio ambiente do que a maior parte dos países que estão aqui presentes. É um posicionamento importante do Brasil tomar. O Brasil realmente sempre foi um expoente ambiental tratando dessas questões. E aí vem a última parte do discurso, que é pandemia. Pandemia era a parte que o governo não queria ter que falar. Com certeza, a pandemia realmente é o que mais queimou o filme do Brasil. Nos últimos tempos, o Brasil teve uma das piores gestões de pandemia do mundo. Se a gente pegar por número absoluto de mortes, o Brasil é o segundo país com mais mortes. Se a gente pegar em número de mortes por milhão, o Brasil está em 12º, talvez tenha até subido no ranking. Espero que não. Mas o Brasil foi um dos piores países em gestão da pandemia, justamente por isso que isso veio depois. E mesmo quando veio, o discurso do Bolsonaro não foi um discurso exatamente para a comunidade internacional. Apesar de ter tido alguns vislumbres ali, quando fala de 90% dos adultos vacinados, etc. Temos um auxílio, apesar do número do auxílio estar um pouquinho estranho. Algumas questões assim. Só que tem um aceno muito grande para o eleitorado bolsonarista também, trazendo questões como ser contra o passaporte sanitário, liberdade médica, tratamento inicial, todas essas questões que a gente sabe que ressoam com parte de um eleitorado brasileiro, mas que não encontram muito amparo lá fora. Ser contra o passaporte sanitário é um tópico que está em discussão ao redor do mundo. A gente vê essa discussão nos Estados Unidos, a própria Nova York, em que fica a sede das Nações Unidas, onde está acontecendo a Assembleia Geral, tem um passaporte sanitário implementado. Eu mencionei isso, como que o Bolsonaro não pôde comer dentro dos restaurantes porque ele não é vacinado. Na Europa já é uma questão um pouquinho diferente. Tem essa discussão, mas já é uma discussão um pouco mais fraca. Lá tem uma noção comunitária mais forte de não, tem que vacinar sim. No Oriente é a mesma coisa. Não tente falar contra as exigências de vacinação da China, mas não só da China. Olha no Japão, olha na Coreia. Com certeza são países que tomam posturas muito mais firmes com relação a isso. E recentemente isso tem mudado, inclusive nos Estados Unidos. Apesar de ter um eleitorado mais republicano, principalmente um eleitorado mais fechado com Trump, que fala contra passaportes sanitários, o governo Biden decidiu tomar uma postura mais firme com relação à pandemia, porque os Estados Unidos estagnaram em vacinação, justamente por uma comunidade de pessoas que não queria se vacinar. Então, tem sido criados mecanismos para avançar essa vacinação lá, e é o que vai fazer dar certo o combate à pandemia nos Estados Unidos. Felizmente, no Brasil, nós temos uma cultura de vacinação. Nós não precisamos tanto do passaporte sanitário para fechar o nosso quadro com a vacinação de todas as pessoas relevantes nesse momento. Ainda assim, falar contra o passaporte sanitário em outros países que têm uma outra visão de mundo pega mal. Então, para dar um veredito sobre esse discurso, eu devo dizer que, assim, tirando a introdução,
que foi um pouco mais teatro, eu gostei bastante da parte de investimentos e da parte de meio ambiente. Eu acho que é uma parte importante que tinha que ser trazida. E ela foi trazida, não vou dizer que foi trazida da melhor forma possível, mas foi trazida bem. Foram levantados dados importantes, um contexto relevante para a comunidade internacional. Só que a partir do momento que entra essa discussão da pandemia e que ela vira um pouco mais de fanservice para o eleitorado, eu acho que o discurso acaba perdendo a credibilidade que ele tinha construído na primeira metade. Então eu colocaria esse discurso como, para o Brasil, irrelevante. A imagem do Brasil já está queimada lá fora. Essa questão de o Brasil já recuperou sua credibilidade externa não é real. O Brasil não recuperou sua credibilidade externa. Eu acho que esse discurso não fez muito para ajudar nesse sentido. E acho que com relação à imagem do próprio Bolsonaro, do governo Bolsonaro como um todo, o discurso talvez mais tenha ferido do que ajudado. Porque a questão sobre o governo Bolsonaro, que é muito pensada lá fora, é que é um governo que não tem compromisso com fatos. Então, eles não acreditam, ainda que sejam levantadas essas informações, eles não acreditam que elas são verídicas, que elas realmente se confirmam na realidade. Então, a parte de investimentos e de meio ambiente, apesar de ter sido positiva, provavelmente vai ser interpretada como uma mentira elaborada, e a parte da pandemia vai ser o ponto que comprova que, na verdade, a primeira parte provavelmente foi fruto de algum delírio, porque essa é a imagem que, infelizmente, o Brasil tem no exterior atualmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise do vídeo de hoje. Qualquer coisa, podem falar comigo lá nos comentários, podem concordar comigo, podem discordar de mim. A gente pode ter uma discussão lá sobre tópicos mais aprofundados disso que está acontecendo aqui. Não tem problema. Meu objetivo não é fazer uma análise de esquerda, não é fazer uma análise de direita, é tentar fazer uma análise que considere fatores o bastante para pelo menos fazer jus à situação que a gente vive hoje. Então é realmente sobre pegar esse discurso e ver se ele é compatível com a imagem do Brasil aqui dentro, a imagem do Brasil lá fora e possíveis implicações tanto de política externa quanto econômicas, quanto ambientais que isso possa ter lá fora. O objetivo de todos nós realmente deve ser lutar em direção ao futuro melhor e eu coloco o Nick Internacional nessa luta aí, junto com todo mundo. Se gostou do vídeo, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal. E claro, não deixe de se inscrever no Nick Internacional se quer continuar se informando sobre temas do Brasil e do mundo. Obrigado, vejo vocês com o próximo vídeo.